Olá, crianças, bom dia. Do nada vocês abrem a aula e aparece uma cozinha rosa. Mas é porque eu não sei se vocês se lembram, mas na aula 2 eu falei para vocês que durante os anos 50 surgiram novos produtos para os brasileiros comprarem, eletrodomésticos, fogão, geladeira, e que alguns desses produtos eram bem caros, então nem todo mundo tinha como comprar. Aí o que que eu fiz? Quis trazer foto para vocês, tá? Como eram os itens antigamente, ó. Olha a geladeira, olha o fogão, tá? Claro que isso aí é uma mera ilustração, mas era assim parecido, tá bom? Aí aqui a moto, ó. Aqui o aspirador de pó, né? Produtos de limpeza. Aqui é a bossa nova que eu falei pra vocês, tá? Aquele novo estilo musical que era uma mistura de jazz e samba. Que eu até cantei a música Garota de Ipanema pra vocês, que é a música do Tom Jobim, que era um tipo de bossa nova feita naquela época. Tá? E hoje eu vou entrar no tema desses dois presidentes. Esse daqui é o Jânio Quadros, esse daqui é o João Goulart. São os dois presidentes que faltam para a gente terminar o nosso capítulo para as Olimpíadas, tá? O João Goulart, que é esse daqui, ele é o último presidente do nosso assunto. Ele vai ser um presidente que vai sofrer um golpe durante seu governo. Mas vamos começar com o Jânio Quadros. O Jânio Quadros, então, ele vai ser eleito logo depois do JK, tá? Que o JK foi aquele presidente que construiu a cidade de Brasília. E o Jânio Quadros, ele vai ser um presidente muito estranho, gente. Por quê? Porque ele vai ficar somente 7 meses no poder. Porque depois de 7 meses no poder, ele vai renunciar, tá? O Jânio Quadros, como foi a história dele? Ele se elegeu dizendo que ia varrer a corrupção. Ele tinha até uma musiquinha que era assim, ó. Varre, varre, vassourinha. Varre, varre a bandalheira. Que esse jingle dele, essa musiquinha, era a música de campanha dele, onde ele falava que ia varrer a corrupção. Mas chegou na presidência e ele não fez nada disso. Pelo contrário, ele fez um monte de coisa que ninguém queria que ele fizesse. Por exemplo, ele proibiu as pessoas de apostarem em corridas de cavalo, porque naquela época as pessoas apostavam muito em corrida de cavalo. Não sei se vocês já viram no desenho, na TV, aquelas competições de cavalo, cada cavalo tem um número e eles correm para ver qual cavalo chega primeiro. Pois é, as pessoas apostavam nisso antigamente e o Jânio Quadros ele vai proibir isso. Depois ele vai proibir as pessoas de usarem biquíni na TV. Ninguém vai poder aparecer de biquíni na TV. E as pessoas vão passar a não gostar dele. Depois ainda vai proibir as pessoas de andarem de biquíni na praia, tá? Então ele vai ter uma série de atitudes e proibições estranhas que vão acabando com a carreira dele como político. Ele vai perdendo apoio, vai ficando isolado. Como ele fica isolado, não fica ninguém ao lado dele, o que ele faz? Ele entrega o poder, ele renuncia à presidência com 7 meses de mandato. Ele entrou em janeiro e em agosto de 61 ele deixa de ser o presidente. Você não precisa saber os anos, tá, gente? Mas você precisa saber a sequência. Vamos lembrar aqui, você precisa saber que veio primeiro o Dutra, depois veio Getúlio Vargas de novo, e depois veio o Juscelino Kubitschek, o JK. E depois veio o Jânio Quadros, tá? O Dutra, durante o governo dele, ele vai fazer uma nova Constituição. O Getúlio Vargas, durante o governo dele, ele vai fazer a Petrobras. Ele não vai terminar o governo dele. Quem vai terminar vai ser o vice dele. Depois vai vir o JK. O JK vai construir Brasília. Depois vai vir o Jânio Quadros, que vai renunciar ao poder. E por último, desse período que nós estamos estudando, vai vir esse cara aqui, que esse cara se chama João Goulart, mais conhecido também como Jango, era o apelido dele. E o Jango, ele era um cara do povo, ele queria trazer mudanças para a população mais humilde. Ele propôs as chamadas reformas de base, que são reformas que precisavam ser feitas. O que eram as reformas de base? Eram reformas que iam melhorar a vida da população, como, por exemplo, a reforma agrária e a reforma urbana. Dúvida? Tia, não sei o que é reforma agrária, não sei o que é reforma urbana. Vou explicar para você. A reforma agrária é quando o presidente pega e doa terras para quem não tem. Ele pega terras que não estão sendo usadas e doa para aquelas pessoas que não têm terra, não têm condições de comprar.
Reforma agrária é quando ele pega essas terras e divide lá no campo, e reforma urbana é quando ele pega essas terras e divide nas cidades, tá? Então, reforma agrária é distribuir terra no campo, reforma urbana é distribuir terra na cidade. E aí o o João Goulart disse que ia fazer isso. Só que isso desagradava uma parte da população. Qual era essa parte da população que ficava desagradada com essa história? Por exemplo, no campo, os fazendeiros não queriam perder terras. Algumas das terras dos grandes fazendeiros não eram usadas, mas mesmo assim não queriam doar para ninguém. Na cidade, a classe média não via nenhuma vantagem com o João Goulart. Ele estava ajudando só a população mais humilde. Então, o João Goulart começou a ganhar a antipatia de algumas pessoas mais ricas. Ele tinha simpatia das pessoas mais humildes, mas das pessoas mais ricas ele tinha antipatia. Essas pessoas mais ricas, elas vão se unir com os militares e junto com os militares eles vão dar o famoso golpe militar no João Goulart. O João Goulart vai sofrer o golpe. E o que é o golpe? É quando ele é forçado a sair da presidência e os militares tomam o poder. Isso acontece em abril de 1964. O João Goulart, ele é forçado a sair da presidência, ele foge do Brasil, vai se refugiar no Uruguai e aí os militares passam a assumir o controle do Brasil. E a ditadura militar, que é o governo dos militares, logo depois do JK, vai ser tema para a nossa prova, vai ser o assunto da nossa prova. Mas por hoje é só, pessoal. As nossas aulas sobre o capítulo do período democrático foram bem curtinhas, né? Foram somente 3 aulas, mas o que é ótimo, que você pode assistir mais vezes, estudar melhor, ler o seu livro, porque vai ser só esse capítulo que vai cair nas suas Olimpíadas. Beijo da tia Mica, até a próxima.